trabalho que, segundo o Silvio, o COBE deu continuidade. Hoje está aqui o senhor José Ronaldo para nos responder o que houve realmente. Bom dia, bem-vindo ao Levante a Voz. Bom dia, prazer, satisfação estar aqui. Primeiro, cidadão que é oposição, faça oposição, não tenho nada contra alguém fazer oposição. Já fui parlamentar, já fui oposição, agora sempre fui com muito respeito e só falava as coisas quando eu tinha certeza. Mas quero deixar bem claro aqui, não estou falando de Pedro, Joaquim nem Maria, mas eu fui prefeito de 2001 a 2008, retornei em 2013. De 2009 a 2012 houve outro prefeito em Feira de Santana, o Dr. Tarcísio. Essa questão iniciou-se em 2009. No ano 2009, a multa foi emitida pelo Ministério Público do Trabalho em 2009. Ao retornar à prefeitura em 2013, existia uma decisão judicial, portanto, tudo feito através da justiça, não tem nada a ver de atendimento, nem nada de errado em lugar nenhum. Como alguém, não é o caso aqui, mas algum local colocou que tinha acontecido superfaturamento, que tinha acontecido desvio de dinheiro. Isso é uma grande mentira, é uma grande calúnia, não existe nada, absolutamente nada disso. A questão baseava-se exclusivamente na questão se poderia terceirizar a mão de obra ou não, ou se deveria ser 100% concurso. A questão toda era essa aí, baseada exclusivamente em cima disso. Então, houve uma decisão no Tribunal Regional do Trabalho, houve dado uma liminar a pedido de empresas e, posteriormente, no ano seguinte, a pedido do município de Feira de Santana, foi concedida também liminares, portanto, respaldado legalmente, o município continuou terceirizando a mão de obra na área da saúde, especialmente em Feira de Santana. Coisas que ocorreram em diversos outros municípios da Bahia e do Brasil, e mais ainda. É estranho pessoas que militam dentro da oposição, por ser da oposição, vir falar do município de terceirização de mão de obra e esquecer de falar que o Hospital da Criança é 100% terceirizado. Não há um pé de pessoa concursado dentro do Hospital da Criança. Esquecer de dizer que no Hospital Clériston Andrade, mais de 70% das pessoas que trabalham lá são terceirizadas, esquecer de dizer que na UPA do Clériston Andrade também é a mesma coisa. Então, a UPA do Clériston Andrade pode ser terceirizada, as UPAs da prefeitura não podem ser? Claro que pode. Se uma pode, a outra pode. Não há diferença nenhuma a respeito disso. A lei deve ser para todos, deve ser trabalhada dentro do mesmo respeito a todo mundo. Não ocupar a mídia, levar notícias que não são de uma maneira desvirtuada, com objetivo meramente eleitoreiro, querer voto, antecipar, vamos dizer, um processo eleitoral. Isso evidentemente que não é possível, e por isso eu evidentemente vi que a matéria que você publicou no Conectado News, que eu não sei como é que chama, aqui é ao vivo, é rádio, lá Conectado site, News, site, conectadonews.com.br. No site está devidamente explicado todas as questões, já que tem as palavras do vereador e tem também as minhas e do prefeito, com todos os esclarecimentos. Não tem nada a ver de prefeitura estar pagando algo de Zé Ronaldo, absolutamente. Essa é uma grande inverdade, é inverídico isso. Se tivesse cuidado. É exclusivamente da gestão do ex-prefeito Tarcísio Pimenta? Não é questão de ser gestão, não ser gestão. A multa, ela foi feita no ano de 2009. Então, nem era prefeito eu, nem era COBE. A questão, vou repetir, não tem nada de errado
era um questionamento do Ministério Público do Trabalho se poderia terceirizar a mão de obra da saúde, médicos, etc., ou não. A questão era só essa. Não era dizer que tinha algo de errado da licitação, não era dizer que a licitação foi feita errada, não havia nenhum questionamento sobre licitação, não houve nenhum questionamento sobre a licitação, em momento algum. Era apenas se era para ser terceirizado ou concursado, só isso. O Ministério Público do Trabalho entendia que deveria ser concurso, só que a decisão do Ministério do Trabalho, ela passa por uma decisão judicial, de um juiz, de um desembargador, de um ministro, etc., dentro do princípio legal, tudo isso legalmente constituído, é o que diz a lei brasileira. E houve uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, de que a contratação poderia continuar sendo feita. Então, as contratações não foram feitas aleatoriamente. Houve uma decisão. Se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho dizia que poderia continuar terceirizando, então não havia erro. Ou seja, a multa não estava existindo. Para essa multa passar a existir dentro desse princípio da legalidade, essa decisão da justiça que dava o direito da Feira de Santana contratar terceirizando, ela deveria ter sido cancelada pela justiça. E enquanto eu fui prefeito, ela nunca foi cancelada. Ela estava em pleno vigor, dando todos os direitos para o município continuar contratando, terceirizando, como o Hospital da Criança terceiriza, como o Clécio Andrade terceiriza, como o Hospital de Barreiras do Estado que terceiriza, como o Hospital de Ilhéus terceiriza, como o Hospital de Ilhéus terceiriza, como todos os hospitais do Estado hoje terceirizam. Então, hoje o Estado poderia terceirizar na saúde e os municípios não. Eu estou falando município no plural, eu não estou falando apenas Feira de Santana, eu estou falando no plural. Então nunca houve questionamento neste quesito, nestas ações, nunca houve nenhum questionamento se tinha sido feita alguma coisa errada no princípio da honestidade, no princípio da lisura, no princípio da decência e da honestidade nessas questões dessas licitações. Nunca houve. Esse processo era simplesmente e exclusivamente sobre se era concurso ou se era terceirizado. Então eu repito, houve uma decisão judicial do Tribunal Regional do Trabalho dizendo que o município poderia continuar trabalhando com terceirização, como houve manifestações na mesma linha do Tribunal de Contas dos Municípios a respeito do assunto. Então não houve nada feito e questionado de honestidade ou desonestidade, porque saiu uma matéria, não é o caso daqui, saiu uma matéria no local dizendo que tinha tido superfaturamento, que coisa desta natureza. Isso não é verdade, isso nunca existiu, isso nunca aconteceu. Isto não é verdade, nunca aconteceu. A expressão da verdade era se era concurso ou se era terceirizado. E essa terceirização foi feita respaldado em uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho em forma de liminar, dada 2 vezes, e que só depois que eu deixei de ser prefeito, foi que essa decisão parece-me que deixou de existir. A gente tem 2 minutos para falar um pouco aqui de política, acho que está esclarecido esse assunto. O prefeito Colbert Martins tem falado constantemente pela união do grupo. Ele entende que o grupo não deve sair rachado. E hoje nós temos o Pablo Roberto, que já se declarou abertamente que é pré-candidato. O senhor não fala abertamente que é pré-candidato, mas eu vou copiar aqui o Luiz Barbosa, anda, come, se reúne, se veste como candidato. Como é que vai ser para essa união do grupo? Olha, eu nunca neguei que ando, nunca neguei que circulo, né? Isso realmente eu faço. Candidatura eu só defino em janeiro. Agora, eu acho que as pessoas que pretendem ser candidato têm todo o direito de trabalhar, de buscar, de ir atrás das suas ideias, dos seus pensamentos. Jamais serei contra essas manifestações. Acho que o tempo é um grande conselheiro e acho que o diálogo sempre vai vencer. Então eu entendo que
daqui até janeiro, fevereiro, no máximo até fevereiro, o diálogo vai existir e nós estaremos, sem dúvida nenhuma, bem unidos para a eleição do ano que vem. Pablo já disse que não aceita conversar no próximo ano, que tem que conversar agora. O porquê não conversar agora? Não sei. Ele nunca me disse isso. Ele falou aqui nesse programa. Sim, peraí. Ele falar aqui é um direito que ele tem, eu vou repetir. Ele debater o assunto é um direito que ele tem. Mas ele sempre teve tanto acesso à minha pessoa, ele sempre foi tão recebido com tanto carinho, com todo respeito, né? Como ele também a vida inteira sempre me recebeu, né? Sempre nos demos tão bem. Então não vejo problema nenhum a gente sempre se encontra, não é? Eu fui no aniversário dele, ele foi no meu. A gente sempre se encontra, tenho muito respeito, gosto dele, entendeu? Trabalhamos juntos, não vejo problema nenhum de sentar, conversar, será sempre um grande prazer. O ACM Neto, que estava escondidinho desde as eleições, estava, como dizia, um silêncio sepulcral, recentemente se reuniu inclusive com o senhor. O que é que está traçado para a Bahia em relação aos municípios? O que é que o seu partido União Brasil pretende? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que ele disputou a eleição muito bem disputada, teve 48% dos votos, foi uma votação altamente expressiva, seguiu a vida dele, evidentemente saiu, perdeu a eleição, né, retorna, e aos poucos ele vai voltando, né, ao processo político. Essa reunião houve, eu fui convidado, estive presente, foi uma reunião tranquila, claro que às vezes alguém coloca uma coisa que outro não concorda, mas isso é sagrado dentro de um partido político, esse debate é importante. Eu acho que ele vai voltar, né? Acho que ele já está iniciando esse processo, é jovem, tem muito tempo pela frente, o futuro é dele, né? Ele é quem vai trabalhar, né? Por isso, e cada um faz o seu papel. Quero lhe agradecer e desejar um bom dia e sucesso. Os nossos microfones ficam à sua disposição. Obrigado, Luiz, obrigado, Cazumbá, um abraço a todos que estão nos ouvindo aqui nesse momento na Rádio Sociedade, e muito obrigado.